Graça e paz para todos. A gente está voltando com o nosso podcast, né, tão cobrado por todos vocês. Pois é um trabalho de entrevistas, uma conversa franca com personalidades do mundo cristão, pessoas que atuam em diversas áreas como música, política, eclesiástica, enfim. Hoje nós temos aqui o nosso convidado, que é uma autoridade eclesiástica, mas também político-administrativa, pois ele foi prefeito por 2 mandatos em uma cidade da região metropolitana norte, no Grande Recife, em Pernambuco. Ele tem 61 anos de idade, atualmente está pastoreando igreja, e nós queremos conversar nesse momento com o pastor Marcos José. Seja bem-vindo, pastor Marcos. Obrigado, João Silva. Saudações de paz a todos brasileiros. Pastor, nós sabemos o seu histórico diante da pesquisa que nós fizemos, que lá na sua infância já foi nascido e criado dentro da igreja, nas Assembleias de Deus, com aquele regime da educação, de ciclo de oração infantil, com aquelas coisas que existiam antigamente, que hoje às vezes talvez nem existam mais, né, em muitos lugares do Brasil. Mas o senhor foi dessa época aí, foi crescendo, e juventude, evangelização. Conta um pouco da sua história pra gente. Nasci na ilha de Fernando de Noronha e chegamos para Abreu Lima 1 ano e 2 meses, né? E nossos pais já eram evangélicos e nos conduziu para a casa do nosso Pai Celestial. Tinha 8 anos de idade quando o pastor Amaro Alexandrino de Sena faleceu. Sim. E o pastor Isaac assumiu o ministério, né? Na época era ministério, em 1969. Eu tinha 8 anos de idade. E ali o pastor Isaac, ele achou por bem de me adotar, filho do coração, e que me deu oportunidades, fora o apoio da minha mãe, o incentivo da minha mãe, de me encaminhar para a reunião das crianças. Muito bom. Como foi essa etapa do crescimento, adolescência? Naquela época, talvez não tivesse tanta dificuldade como se tem hoje, né? Porque a coisa está cada dia, cada geração que chega vai enfrentando mais dificuldade na criação e educação de filhos, essa coisa toda. No seu caso, como é que foi dentro da igreja, chegando à adolescência, à juventude? A minha mãe, irmã Duda, ela se dedicava muito na educação nossa e especialmente a evangélica. Hoje é quinta-feira, ciclo de oração. Vamos tomar banho, tomar nosso café e vamos para a igreja. E na época as crianças cumpria realmente com as exigências da mamãe, do papai. Quer dizer, obedeciam, né? Vamos sim, minha mãe, vamos para o ciclo de oração. E de lá nos encaminhou, né? A gente sentávamos no primeiro banco, todos os filhos, e ali ela ficava orando. Quando chegar na igreja, no templo, dobre seus joelhos, se cansar, se sente, viu? E quando for precisar de tomar água, me dê um sinal, eu vou lhe acompanhar. Era esse desejo. Hoje em dia, muitos pais dizem assim, eu criei meus filhos na igreja. É verdade. Nossa mãe nos criou dentro do templo, adorando e servindo a Deus. E a minha adolescência foi... Cantei no coral das crianças e fui fazendo o trabalho do Senhor com muita garra, fazendo amizade. Sempre gostei de estar juntos dos mais velhos, que tinha condições espiritual, conhecimento bíblico para sabedoria, para o Marcos. E hoje nós estamos aí, seguindo com muita garra, com muito prazer. Passou a adolescência, juventude na escola bíblica dominical, não perdi os cultos, o início da Almadal, fui o primeiro secretário e assim estou animados, fazendo missão para a glória e honra do nome de Jesus. Hoje a gente percebe que é uma coisa que não se vê muito, né, em muitas igrejas, denominações, sobre essa coisa de evangelização.
na sua época, como iniciou esse processo de aglutinar a juventude para a evangelização, essa Umadal que o senhor falou? O grande profeta, tenho ele até hoje, o pastor Isaac, ele convidou a irmã Margarida, a irmã Sebastiana, a irmã Luzinete, para convidar 12 jovens, entre moças e rapazes, para participar de uma reunião no domingo à tarde. Sim. Todos, 2 horas, 14 horas estávamos lá em oração. Pastor Isaac, muita paciência, né? Calma, dinâmico, saúda, dá início à reunião, disse, olha, eu quero um trabalho que vocês façam. Vamos fazer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Distribuiu as folhas de papel ofício, lápis, faça o capítulo de Gênesis até Apocalipse. No caso, a Bíblia manuscrita. Manuscrita com todos os jovens. Depois vamos fazer a harpa cristã. É o inário das Assembleias de Deus. Exatamente, fizemos. E ele sempre orando. E um dia ele perguntou, vocês já terminaram de fazer isso? Vamos fazer o mapa de Abreu e Lima? Quantas ruas? Aí começou tudo. Quantas casas? E sem falar que era para a gente evangelizar. Sim. Cair nas ruas, falando de Jesus, a solução do século. E tudo bem. Então a gente terminou o mapa, organizou. E depois, em março, 24 de março, ele disse, vamos nos reunir para sair ao campo. A gente sai ao campo, sim. Vocês escreveram a Bíblia. Vocês estão com a Bíblia no coração e na mente. Vocês escreveram. Vocês leram. Né? E vocês agora vão cair em campo. Evangelizamos as ruas todas de Abreu e Lima. Isso é o que chamamos de estratégia que funcionou. Primeiro escreveu. Se escreveu, leu tudo que escreveu, então estava com a palavra na ponta da língua, afiada, né? Agora vamos para a prática. E foi o que vocês fizeram. E o resultado, pastor, desse trabalho? Positivo. Aí disse, agora vamos, já saímos o primeiro domingo, vamos marcar o dia da reunião. Terça-feira à noite. Ah, gente... Que saudades! Jovens animados, destemidos, fervorosos, muitos batizados no Espírito Santo e começamos a reunião do Umadal. E assim, ele disse, você é o secretário, nosso irmão Samuel Pestana, em memória, hoje tivesse vivo, era o pastor, ele conduziu a nossa união de mocidade, né? Que tinha a sigla de Umadal, União de Mocidade das Assembleias de Deus em Abreu e Lima. No domingo chegávamos a sair com 70, 90 jovens nas ruas de Abreu e Lima. Muita gente se entregavam para Jesus, depositando a confiança em Deus. Seus problemas, suas dificuldades, chorando em plena rua da nossa querida cidade de Abreu e Lima. E assim fizemos muitos discípulos representando o nosso pastor Isaac. Gente, devido a este trabalho feito pelas Assembleias de Deus no município de Abreu e Lima, Pernambuco, estatisticamente consta que é uma das cidades mais evangelizadas do Brasil. Uma não, é a cidade mais evangelizada do Brasil. Isso não quer dizer que ela é 100% todos evangélicos, não, mas tem uma boa parte aqui, talvez acho que mais de 50% ou 50% do povo seja evangélico em Abreu e Lima, devido a esse trabalho que possamos dizer que é um trabalho formiguinha, né? Que foi de casa em casa evangelizando. Agora, pastor Marcos, o seu ingresso daí para o ministério, como é que sucedeu? O senhor ainda estava no Umadal quando foi chamado para exercer cargo no ministério? Sim, eu estava. Antes da Umadal, eu era professor de classe da escola dominical, de criança, adolescente e jovens. Os jovens faziam questão. A minha idade de adolescente chegou, 15 anos, 14, mas eu não quero ir para a classe de jovem. Então o dirigente teve de me tirar dos adolescentes e me colocar na classe. Era a classe que tinha 30, 35 jovens no domingo. Muito e não podia aluno, ter. E não podia. O máximo seria 15 alunos. E aí o pastor Isaac, em um culto de instrução, eu ainda solteiro, ele disse, o jovem Marcos vai casar. E ele vai ser diácono da ilha de Fernando de Noronha.
Era o desejo do pastor Isaac. Exatamente o local de origem onde ele nasceu, minha gente. Chegamos ao diaconato, ao presbitério da igreja, ao evangelista e pastor, todos com a posição de mãos do nosso pastor Isaac Martins Rodrigues. Ele confiava muito em mim. Aos 20 anos de idade, ele me colocou como secretário de missões, assim recebendo as campanhas evangelizadoras, muito forte na época, com o nosso pastor José Gonçalves, que dirigia a Craceadá, o irmão Gonçalves, que visitava as pessoas que estavam afastadas do Evangelho. Olha, o ministério de Abreu Lima ensinou muito ao Nordeste e ao nosso querido Brasil. E quando me consagrou a pastor, ele me colocou ainda como evangelista para assumir a congregação de Desterro, depois Caetés 1, primeira congregação de Pastor Paiva. A juventude foi que fizeram aquele tempo. São bairros da cidade de Abreu Lima, Pernambuco, pessoal. Exato. E o pastor pediu para o irmão Bill, na época, o construtor dos templos evangélicos, para nos ceder areia, ferro, tijolos, cimento, argamassa, e assim fizemos aquele templo da pastor João de Paiva, e com a presença dele, do saudoso pastor José Flor, um grande companheiro, um grande amigo. O pastor Roberto, na época, era o vice-presidente, o segundo vice, e era uma bênção este grande ministério que fez história, não somente para o nosso estado, mas o Nordeste e Brasil. 1973, Deus falou ao coração do pastor Isaac para Abreu Lima enviar missionários. Em 1974, ele enviou o casal Amaro Gomes e irmã Elza para Moçambique, no continente africano. Inclusive consta que é uma das igrejas pioneiras em enviar missionários para o exterior. É a igreja de Abreu Lima, né? Que exatamente você constituía naquela época, fazia parte e tal. E foi o primeiro casal de missionários enviados para a África em 1973, 74. Em 74, né? Pastor Marcos, é também notório que o senhor goza de um grande prestígio na comunidade evangélica e também na comunidade não evangélica, devido o grande carisma que o senhor tem, e o senhor também, nós vimos aqui que o senhor sempre foi de ajudar muitas pessoas, jovens na igreja, irmãs, órfãos, exatamente como manda a palavra, né? A palavra de Deus. E teve daí uma fase na sua vida em que o senhor foi escolhido pelo voto popular a ser um administrador também dessa cidade onde o senhor nasceu, cresceu e fez esse grande trabalho religioso, né, evangélico na cidade. Agora a pergunta é, como para um pastor está à frente de uma administração pública na cidade? Quais os maiores desafios que o senhor enfrentou? Primeiro, Job Silva, quero relatar que eu, com 15 anos de idade, a saudosa irmã Lia Xavier dirigia o ciclo de oração em Pirajuí de Dentro, em Cruz de Rebouças, que município de Igaraçu. Exatamente, de Igaraçu. E lá uma irmãzinha, por que irmãzinha? Nova convertida, Deus se revelou de maneira gloriosa através dela em profecia. Ela 3 meses de crente, mas batizada no Espírito Santo e com fogo, e Jesus tomou ela em profecia. Eu com 15 anos de idade, que daria uma chave nas minhas mãos, e grande seria o trabalhar dele através de mim nessa cidade. 15 anos, jamais eu iria imaginar que seria no futuro um vice-prefeito, que tudo começou com um vice-prefeito. E foi caminhando a minha vida. E 2012,
Pastor Isaac me procura em 2004, para que eu fosse vice-prefeito. E lançou a minha pessoa ao lado o prefeito, e que ganhamos eleições. Em 2012 lancei-me também a prefeito da cidade. E não imaginava que ia ser bem aceito, tanto pelos pastores, os padres da nossa cidade, como o Padre Manuel, os demais padres, que sou amigo de todos, porque a Bíblia diz: segui a paz com todos. Com certeza. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos respeitando a liturgia, a sua forma de acreditar, de enxergar. E sempre eu fui parceiro dos padres e dos pastores, de todos os obreiros, membros e congregados católicos, que me admira, porque o pastor Isaac, a irmã Duda, irmão José Damião, meu pai, me souberam me dar ensino e educação cristã para abraçar todos. E a Bíblia diz mais: se depender de vós, tende paz com todos os homens. Então a gente tem que ter paz com todos. E assim me lancei em 2012 e vencemos e começamos a governar dia 1 de janeiro de 2013. 13, no caso. E no caso foram duas gestões. Duas gestões, 2016. Porque depois fosse reeleito, exatamente, a reeleição. A reeleição estava tudo perdida, a pesquisa não dava nada para mim. Eu disse: eu já sei, eu sei buscar a Deus, eu sei orar. Ninguém ensina outro a orar, por mais que tente e oriente através da escola do discipulado. Quer aprender a orar? Ore mais, busque mais. E que Deus vai te dar sabedoria como você se expressar de forma muito poderosa, fervorosa diante do Pai. Bom, na área administrativa, o pastor Marcos José, ele também é conhecido como um gestor da juventude, né? Como o senhor mesmo explicou, desde a igreja que o senhor sempre lidou com juventude, né? Nos tempos de evangelização, de humanidades e grupos vocais e essa coisa toda. E também como gestor, o senhor olhou muito para esse campo da juventude. Inclusive, o senhor é conhecido, que na pesquisa que fizemos lá nas redes sociais, o senhor é muito conhecido como o prefeito da juventude. Então, quais foram esses feitos que o senhor fez em prol da juventude lá do município? O Jovem Silva, antes de tocar nessa tecla, eu quero voltar um pouquinho. O motivo do tal pastor Isaac me enxergou também como político. Sim, sim. Importante. Na qualidade de secretário de missões, atuando assim na África, na Argentina, o Paraguai, no Equador, Estados Unidos, Equador, exatamente. Ele viu a nossa capacidade de conversar, dialogar, dar oportunidade, e disse: olha, Marcos, se alguns irmãos que não têm como sobreviver, moram em casa alugada ou casa de parente, precisando de uma cesta básica, medicamento, uma passagem, eu te dou autorização para você colaborar com eles. Faça uma saída, manda a pessoa assinar, fica bem transparente e prestar conta na tesouraria da igreja. E fui caminhando, fazendo o bem a todos, né? Sem visar política, né? Visando o melhoramento. Na época o senhor nem imaginava. Nem imaginava. Essas coisas. É bíblico, né? Ajudar as fazer viúvas, o bem, necessitado e tal. Chegamos, 2016, a reeleição, e vamos adiante. Eu disse: nós precisamos dar voz à juventude. É o futuro da cidade. E precisa de ter ferramentas, porque não adianta a gente só dar uma cesta básica e todos os meses fazer as repetições. Um medicamento, todos os meses repeti-los. É o tipo da coisa, em vez de dar o peixe, dá a vara para ir pescar. Exatamente, dá a vara, porque ele vai lá, no rio, no mar, e assim consegue. Prova cabal disso foi o próprio Jesus, né? Isso. Com César, tal, momento de chegar para pagar os tributos a César, ao governo.
E Pedro disse, e agora, Senhor? Está vendo a fila aí, o pessoal colaborando, participando do tributo, e como vai ser? Jesus disse, vai ao mar, vai lá, pesca aí. O primeiro peixe pode abrir, que tem 2 moedas. Veja que coisa gloriosa, né? Foi milagre. Os discípulos, pescou, não, aqui, Jesus, agora paga por mim e por vocês. Né? Coisa muito fantástica. O que Jesus faz... É demais. Está aqui o efeito do que Jesus fez, o que está fazendo, o que vai fazer na minha e na tua vida. Creia, para Deus nada é impossível. Mas voltando à pergunta do jovem. Então, vamos lá. Na área da juventude. A Casa da Juventude. Olha, que maravilha. Música, né, cursos, dando a ele o anzol, como você falou. Né? E assim... foi crescendo a Casa da Juventude, né, sem fazer discriminação com ninguém, entende? Todos tinham direito no meu governo, grandes e pequenos, de todas as classes, de todas as religiões, porque todos precisam do amparo jurídico e de oportunidade de futuro. É dando que se recebe, é dando oportunidade que se faz crescer uma cidade, uma nação. Eu acho muito importante isso, pessoal, porque não é por ser um pastor que só ia dar oportunidade para aquele segmento dele. Não, ele abriu as portas e deu oportunidade para todos os segmentos, religiões, sem fazer discriminação. Isso é muito importante, pastor. Na área da juventude também teve mais. No esporte. Envolvia. Né? Esporte, e a gente tivemos a oportunidade de fazer mesmo, tirar do papel, do projeto e fazer quadras para a juventude. É isso? Societies, né? Que eu lembro daquela ali. Na Matinha, no Planalto. E reformando o Caetés 1, Caetés 2, aqui no Fosfato e assim por diante. Dando oportunidade a todos. Espaço para os jovens, muito bom. Desterro. Espaço para os jovens praticar esporte, né? Tirou tantos das drogas, gente. Tirou tanto da ociosidade, tantos... Exatamente. E 90% das escolas é reformada. Muito bom. Equipadas com ar-condicionado, professores habilitados para colaborar com as crianças também especiais que precisavam de uma ajuda. Educação especial tinha isso também naquela época do seu governo. E foi reformas de praças, construções de praça, que onde era vargem, por exemplo, loteamento Timbó, ali fizemos uma praça que leva o nome de uma grande companheira amiga que também me educou na fé, irmã Júlia Vicente. Sim, sim. E assim criamos uma praça no Planalto, em homenagem ao pastor Valdeci Nestor. E agradeço a parceria de todos, da Câmara Municipal e secretário que se envolveu na época e que fez Abreu Lima crescer. Fora o hospital e maternidade, a reforma fizemos, e quase 2.000 crianças por ano que nasciam, né? Nasciam em Abreu Lima, cidade. gente. Equipe competente, diretores, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros e eu lembro de diretores uma vez, dos eu lembro departamentos. Disso. Quando tivemos visitando, fomos almoçar em uma praia aqui lá no litoral norte chamada Atapuz. E quando chegamos lá encontramos uma pessoa que a filha dela nasceu na maternidade que o senhor tinha acabado de reformar por estrutura, aquela coisa toda, e ela falou, pastor, olhe, eu nunca vi lugar melhor que ali não. Eu enchi a bolsa de fraldas descartáveis, olha só, quer dizer, fui tão bem tratada, não faltou nada, aquela coisa toda. Exato. Isso é muito bom para um gestor ver. A coisa mais linda é o gestor olhar para o seu povo e o povo abraçar, apertar a mão e agradecer. São as pequenas coisas
que fazem a diferença. Fora isso, os conselhos de todas as secretarias, só existia de saúde, de educação e assistência social. E criou-se o Conselho de Cultura, né? Na pesquisa aqui, Conselho da Juventude, que foi criado também. Do esporte. De agricultura, todas elas tiveram... Abriu as portas para os conselhos também participarem ativamente, né? Da gestão pública na sua época. Hoje, pastor, o senhor está pastoreando numa cidade da zona da Mata Norte, aqui, Goiânia, né? Na cidade de Goiânia. Como está sendo essa experiência depois da gestão pública voltar para o altar, para o púlpito da igreja? Para mim, eu agradeço primeiramente a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Me agradeço pela visão, a visão ótica que o nosso pastor atual, presidente, pastor Abimael Flor, filho do saudoso pastor Zé Flor, esse amigo, companheiro do pastor Isaac em todas as paradas. Era um homem que quase não dormia, atentando para o trabalho do nosso Senhor e Salvador Jesus Inclusive, Cristo. ele já chegou a ser vice-presidente das Assembleias de Deus, né, de Abreu Lima, com o pastor Isaac Martins. Exatamente. Foi um grande homem, foi um homem que criou, juntamente com o pastor Vital Pereira, que já dorme no Senhor, também os cultos relâmpagos. Né? Eu tenho saudade daquilo. Pregávamos, seu adolescente, você cantava. Nas ruas. Era fantástico. Aquele amor, né? Aquela essência do verdadeiro cristão. Playback, valia tudo para fazer esses cultos. Era a primeira pregação, Job Silva, pastor Isaac confiou em mim. Eu com 13 anos de idade. Deus do céu. Antes do pastor Amaro, o pastor Amaro já tinha ido para o campo de missão, para Moçambique, e no sábado de manhã ele chegou. Disse: quem vai pregar é o filho da irmã Duda. Marcos, vem aqui. Eu subi no culto. Branco que sol, meu Deus. E ali, ainda eu me lembro, 14 de São João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. O pastor Isaac ficava vermelho, chorava, levantava as mãos glorificando a Deus por uma criança. Quando terminei, ele me abraçou e disse: continue assim, você tem futuro. Pastor Isaac apostava na juventude, no adolescente, na criança, nos anciões. A liderança dele era tão forte que o olhar dele já falava o que a gente poderia fazer. No olhar, a pessoa já entendia o que ele queria dizer. Aí o pastor Abimael Flor, juntamente com o nosso pastor Aminadab Flor, também que faz parte do Ministério de Goiânia, é o segundo presidente da Convenção de Goiânia, tiveram uma conversa comigo. Diz: não, pastor, a gente conhece o senhor não pode ficar parado. Que é isso? Vamos sim trabalhar, vamos morar na cidade de Goiânia. Meu coração bateu forte. Bênção, né? Retornando uma missão gloriosa que foi dada por Deus. Pastor Isaac gostava de mim, me adotou 8 anos como seu filho do coração, mas a chamada foi de Deus. Isso é o mais importante, né? Até hoje eu sinto o trabalhar de Deus na minha vida. E o pastor Abimael me colocou lá, colaborando com a dirigente da UMADERG, a união lá de juventude e dos adolescentes. Passei 3 meses, depois disse: não, você vai assumir a congregação de Cidade Nova. E lá eu estou, quase 50 crentes. Mas para mim está cheia a congregação, porque o melhor é você dar alimento sólido, Bíblia, a palavra de Deus, para alimentar o Espírito, que liga com o Espírito de Deus e que nos dá uma verdadeira certeza de uma vida eterna. Eu estou muito bem Goiânia, Job Silva. Que bom, né? Pastor, nós queremos ficar por aqui. Olha, comenta se você quiser outra parte dessa entrevista, a gente continuar com esse papo, então bota aí nos comentários. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Beleza? Dá o seu like aí, que isso ajuda muito no crescimento do canal. E suas considerações finais, pastor. Só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer por esse convite de compartilhar um pouquinho o meu histórico, a minha história. Diante de uma missão
que Deus nos concedeu, mas voltando ao passado, não sabe o que picorreu, o que aconteceu na minha vida para caminhar, para chegar nesse momento. Mas eu quero terminar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E dedicar a vocês aquela mensagem de sempre. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem está a tua alma. Um beijo no coração. Obrigado, minha gente. Um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.